Te adorarei.
Eu sei que Ele não
esquecer. Eu sinto a presença de Deus, com meu rosto molhado em pranto, pois o mundo me faz chorar. Eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Eu sinto. Glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós queremos abreviar o tempo para o pregador ter a liberdade de... Nós sempre no encontro queremos sempre dar tempo para a palavra. Esse é o objetivo, né? Cantar está bem, dar testemunho está bem, mas o melhor é a palavra. Esse é o melhor, é a palavra. E nesta noite vou fazer a entrega de uma lembrancinha, uma lembrança para os nossos companheiros, glória ao nome de Jesus. E então, somente para que se lembrem de nós, cada vez que olhem para o presentezinho, lembre-se de nós que estamos aqui no meio desse mato, né? Aqui é onde os jacarés tem que parar o carro para ele cruzar também. Agradeço a chegada do irmão Jorge Smith, nosso precioso irmão, está ali conosco, viajou de Atlanta, né? Veio para estar aqui conosco, fez uma maratona, mas está aqui. Irmão Kelly também, eu realmente quero dizer muito obrigado, irmão. Que Deus possa recompensar vocês pelo esforço de cada um, irmão, de cada um realmente. Deus possa abençoar. Amém? Muito bem. Só vou dar a introdução, um pequeno hino, e logo nós vamos começar a chamar os nossos companheiros para fazer a entrega dessa pequena lembrança, né? Louvado seja Deus, tem um plano a cada criatura. Ré maior, creio que é. Glória a Deus. Deus tem um plano a cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou a minha vida, eu entrego a Deus. Cantem comigo, pois o seu filho entregou por mim. Ao
importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouve o seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho o entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Aleluia. Aleluia. Queremos dar esta pequena lembrança com muito amor e carinho a esses preciosos companheiros que têm vindo de longe, com esforço, gastando tempo e dinheiro para estar aqui. Porém, estou crendo que Deus lhes recompensará por isso. Estou crendo nisso. E tome esta pequena lembrança como uma lembrança desta pequena igreja aqui de Manaus. Amém? Glória a Jesus. Vou pedir o pastor que for chamando, subir por ali e sair por aqui. Ok? Amém? Pastor que for, por Primeiro, favor, suba por aqui, né? Por esse lado, pela minha direita, tá? O irmão Josué Davi Rios. Irmão Josué Davi Rios, auxiliar do pastor Rios. Romualdo Rios, Colômbia, Armênia, Colômbia. Pastor José Castilho. Pastor José Castilho, Benjamin Constanta, Amazonas e Peru, Islândia. Pastor Gustavo Pinha. Pastor Gustavo Pinha, Barquisimeto, Venezuela. Irmão George Smith. Brother George Smith. Aleluia.
quer dizer algo para vocês. Dá esse microfone aqui. Buenas noches. Boa noite. Van a perdonar la apariencia. Vocês me perdoem a minha aparência. Yo traigo ropa de predicador, Eu trouxe a roupa de pregador, pero acabo de llegar mas eu não trouxe a roupa de pregador porque eu acabei de chegar. y es un viaje de 26 horas. Fiz uma viagem de 26 horas. Y yo pensaba que iba para un campamento. Eu pensava que ia para um acampamento. Dios te bendiga. Deus abençoe. Irmão Antônio Reina. Brother Tony Reina. Nosso ajudante em Boa Vista e Letem, Guiana Inglesa. Irmão Elvis. Elvis Mesmo Santo, assim. Rorainópolis, Roraima. Esse Elvis é santo, viu? Pastor Elzio Alves. Pastor associado Elzio Alves, Anapu, Pará. Pastor Berlindo. Pastor Berlindo Gulvin, Lago Preto, Amazonas. É o pastor lindo, nosso pastor lindo. Aleluia. Estão vivos? Pastor César Augusto. Pastor César Augusto, João Pessoa e região. É o único que obedeceu, viu? Irmão Admilton Andrade. Ademilton Andrade, Itabatinga, Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Itabatinga, Amazonas. Pastor João Batista. Pastor João Batista Florencio, Altamira, Pará. E mais 20 pontos de pregações, viu? Orem por ele. Pastor Edival Pisoni. Pastor Edival Pisoni é o pregador. Talvez não esteja aqui ainda. Mas vamos segurar aqui. Aleluia. Pastor Antônio Gomes. Pastor Antônio Gomes, Pereira Gomes, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil. Estão conectados lá em Rolim de Moura. Pastor Morílio. Pastor Pedro Pedro Murillo, Guanare, Venezuela. Irmão José Marcos. Irmão José Marcos, Natal, Rio Grande do Norte.
Ajudante do pastor César Augusto. Pastor Kelly Hildebrand. Pastor Kelly Hildebrand, Saskatchewan, Canadá. Pastor Romualdo Rios. Romualdo Rios, Armênia, Colômbia. Pastor Francisco Danta. É o irmão Francisco Danta. É o ministro lá, João Pessoa, Brasília, Recife, Campina Grande. É. E aí vai, por Nordeste afora. E o fotógrafo é filho dele, viu? Pastor Josias. Pastor Josias Golvin. Josué, né? Irmão Josué, agora é Josué. Itacoatiara, Amazonas. Irmão Olivandro Bezerra. Olivandro Bezerra. Auxiliar também do pastor César, lá em Recife, região. Aqui conosco com a irmã Maria, a missionária. A irmã Maria, né? A irmã Maria. Deus te abençoe, minha irmã. Louvado seja Deus. Teve um tempo conosco aqui em Manaus, viu? Pastor Socorro. Pastor Edno Socorro, Boa Vista do Ramos. Boa Vista do Ramo, Sagrado. O que mais? Por aí vai, né? Pastor Edno, amigo nosso, pescador, caçador. Pastor Norris Cumming. Pastor Norris Cumming, Prince Stone, Trinidad Tobago. Amém. Pastor Luiz Jegres. Pastor Luiz quê? Jegres. Pastor Luiz Jegres. Ciudad Bolívar, Venezuela. Pastor Aquiles Rondon. Pastor Aquiles Rondon, Punta de Mata, Monagas, Venezuela. Pastor Francisco dos Santos. Francisco Rodrigues. Agora estamos bem, né? Isso, Senhor. Pastor Francisco Paixão. Pastor associado Francisco Paixão, Medicilândia, Pará.
Irmão Edgar Villalba. Edgar Villalba, nosso pastor associado em Santa Helena, Venezuela. Pastor Márcio da Gama. Obrigado, graças, thank you, merci, vielen Dank. Irmão Celso Gomes. Celso Gomes, ministro em Boa Vista. Pastor Dário Kizan. Pastor Dario Kizan, bispo de Marituba, núncio apostólico do Pará. Nosso excelentíssimo, reverendíssimo Pastor Febrônio Rodrigues Neto. Pastor Febrônio Rodrigues Neto, Chapecó, Florianópolis, não, é Santa Catarina, né? Florianópolis é o pastor Edival. Deus abençoe a todos, nós, ok? Temos tempo, agora, em nome de Jesus, nós vamos agora ao principal, tá? Vamos dar tempo, tudo a palavra, é o que nós viemos aqui, ouvir a palavra. Queremos agradecer a todos aqueles que estão conectados através da internet, que Deus possa lhes abençoar maravilhosamente, e estamos confiando de que Deus, na realidade, aleluia, nos abençoará maravilhosamente, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar em pé, ao toque de somente crer, tudo é possível, only believe, solo crer. Vamos, então, introduzir o pregador, pastor Edival Pisoni, Florianópolis, Araranguá, região, estado de Santa Catarina. Vamos precisar tradução. Mano Jorge, vai necessitar tradução ao inglês, Brother Kelly? Sim. Okay. Sim. Porque o irmão está indo lá para traduzir juntamente. Cantemos. Only believe, only believe. Only believe. Only
Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Podem abrir as vossas Bíblias em Romanos capítulo 9. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos. Amém. Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Amém. Agradecemos ao Senhor por tudo, pois até aqui é Ebenezer. Agradeço o convite do pastor Márcio e também a confiança da igreja, que foi bem democrático este encontro. Foi dado à igreja a oportunidade de escolher os pregadores. E parece que eles não cansaram ainda de ouvir a gente, visto que eles ouvem sempre através do DVD. Isto para nós é uma alegria muito grande e também uma grande responsabilidade, pois nos pesa nos ombros trazer-vos a palavra do Senhor com toda a fidelidade que nós temos trazido pelo nosso profeta. E isto para nós é uma honra muito grande. Romanos capítulo 9, versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Vamos orar. Grande Pai, nós temos a condição de ler, pois assim aprendemos através da professora, mas isto é o nosso limite. Dependemos do Teu Espírito Santo, dependemos da Tua presença para vivificar a palavra. Venha ungir nossos lábios, nossa mente, nosso coração e perdoar nossos pecados, pois chegamos diante de Ti através do sacrifício do Filho de Deus e por Tua misericórdia, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem à vontade. Eu quero já parabenizar a todos, desde o presidente do evento, o pastor Márcio, e os outros irmãos que estão na organização e as cozinheiras. Vocês estão realmente de parabéns. E o local também é muito bonito, muito propício. E agora só depende de nós. Deus, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Depende de nossa fé trazer Ele em cena nesta noite. Chamá-lo. Através da tua fé você pode chamá-lo. O profeta pregou uma mensagem intitulada ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Ele usou esta escritura e ele descreve a vida de Jacó e de Esaú nesta mensagem de uma maneira detalhada, e ele vem trazendo por dentro das escrituras, desde o jardim do Éden, as duas árvores, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Ele vem trazendo sobre Caim, sobre Abel. Ele diz que sempre aonde está o bem, ali também está o mal.
Sempre aonde está o verdadeiro, ali também está o falso. Então ele vem discorrendo até que então, quase que no final da mensagem, ele começa a falar exatamente sobre o tema, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Mas o nosso tema do nosso encontro é uma experiência pessoal com Deus. Então, ela já diz tudo. Esta experiência é entre você e Deus. Ninguém pode fazer isto por você. Tua mãe não pode fazer isto por você. Teu pai não pode fazer isto por você. Teu vizinho não pode fazer isto por você. Teu pastor, teu diácono não pode fazer isto por você. Se há uma coisa que tem que ser entre você e Deus, é uma experiência pessoal com Deus. Isto não pode ser a sua esposa. Isso não pode ser o seu esposo. Tem que ser entre você e Deus. Jacó se apartou de suas famílias. Teria que ser entre ele e Deus. Não tinha mais nada a ver com o sogro, com o irmão, com a esposa, com os filhos. Era um assunto entre ele e Deus. Este não é um assunto entre você e o teu irmão. Não é um assunto entre você e o teu pastor. É entre você e Deus. É um assunto pessoal. Você pode até tentar colocar a culpa em alguém porque você não teve esta experiência. Você pode colocar a culpa no diácono, você pode colocar a culpa no vizinho, na mãe, no pai, pode colocar a culpa na esposa, nos filhos, mas isto não vai resolver diante de Deus, porque é um assunto entre você e Deus. É um assunto pessoal entre você e o Espírito Santo. Então é um assunto que você não pode olhar para a direita, não olhar para a esquerda, você tem que olhar entre você e Deus, a palavra. Agora, na igreja, há cristãos fortes e há cristãos fracos. Há cristãos maduros, adultos na fé, e há aqueles que são crianças. Romanos capítulo 15, o versículo 1, diz: mas nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então você vai ver que numa igreja, nesta caminhada, numa igreja mista, nós sabemos que tem pessoas que estão saindo do Egito agora, tem pessoas que estão no deserto e tem pessoas que já estão em Canaã, já comendo o bom milho da terra. Nós não vamos ter uma igreja, a não ser no rapto, no mesmo nível. Nós vamos ter grandes e pequenos, em termos de fé. Nós vamos ter adultos e crianças. Nós vamos ter pessoas com um nível de fé mais baixo e outros mais alto. Mas isto é natural. Agora, o profeta de Deus diz: não há partes fracas e fortes em Deus, pois tudo é Deus. Então, em Deus não há partes fracas nem partes fortes. Tudo é Deus. Mas no corpo da igreja há partes fracas, há partes fortes. Há aqueles que têm uma comunhão maior com Deus e aqueles que têm uma comunhão menor com Deus. Aqueles que trabalham com um nível de fé mais elevado, outros com um nível de fé mais baixo. O fator é nós entender a nossa posição e aqueles que são mais fortes suportar os mais fracos. Veja, agora, nós sabemos que há níveis de experiências com Deus, ou etapas na caminhada cristã. Se durante as eras da igreja Deus trabalhou com etapas, Deus trabalhou com níveis, mostrando no livro de Ezequiel, no capítulo 37, ele mostrou o nível do vale dos ossos secos. Durante as eras da igreja, ele mostrou um vale cheio de ossos secos, ele mostrou aqueles ossos então na forma de um esqueleto, ele mostrou que aqueles ossos criaram nervos e carne ao seu redor, e então ele mostrou que aquele corpo que estava em pé, que tinha pele, não tinha um espírito de vida. Veja, aqueles são os estágios das eras da igreja. Sobre Lutero, sobre Wesley,
sobre os pentecostais, e nós sabemos que os pentecostais estavam bonitos como um corpo, mas não havia vida dentro deles. A vida veio com o Espírito, quando o profeta profetizou para que o Espírito entrasse naquele corpo. Esse é o corpo da igreja, esse é o corpo de Cristo na face da terra. Também no capítulo 47 mostra-nos o nível em que o profeta Ezequiel entra num rio, e ele entra com água pelos artelhos, água pelos joelhos, água pelos lombos, e então depois a nado. São níveis das eras da igreja. Mas cada um de nós passa por etapas. Passa por justificação, passa por santificação, então até chegar no batismo do Espírito Santo. Há aqueles que chegaram à justificação. Diz o profeta, o maior perigo é quando simplesmente você aceita, vai no altar e para ali. Você não pode parar ali. Você crê para receber o Espírito Santo. Você não pode dizer, eu criei e recebi. Não, você crê para receber, porque é uma caminhada. Você não pode parar na beira do mar vermelho e dizer, pronto, estou satisfeito. Você não pode estar satisfeito porque cruzou o mar vermelho. Você tem uma caminhada pela frente. Você tem um deserto a atravessar. Você tem um período de santificação, o qual lhe dará direito ao batismo do Espírito Santo. E você sabe que você trabalha com a tua própria ação no período da santificação. Você trabalha com o teu dizer, eu não quero isto, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo, eu rejeito isto. E diz o profeta, em gratidão àquilo ele te dá o Espírito Santo. Porque você se esforçou e você daí conquistou aquilo. Veja, é por graça? Sim, é por graça. Como Deus chamou a Abraão? Deus disse para Abraão, o seu chamado foi como? Incondicional. Este é o amor de Deus. Depois que Abraão chegou em sua presença, Deus disse, agora, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, Deus o chamou incondicionalmente. Isso foi pura graça. Não importando quem Abraão era. Ele era um idólatra. Ele era realmente um homem pagão. Ele estava no meio dos ídolos. E Deus não se importou com aquilo. Isso é completamente graça. Mas depois que Abraão chegou na sua presença, ele disse, agora anda na minha presença e ser perfeito. Veja, agora dependia de Abraão permanecer na terra de Canaã. Porque Deus, ele mantém um judeu na sua terra para que ele possa ser abençoado. Se ele sair de sua terra, Deus não é responsável por ele. Assim também, Deus mantém um gentio, um cristão, em sua palavra. Esta é a nossa terra prometida. Este é o nosso batismo do Espírito Santo. E Deus é responsável por você enquanto você permanece em sua palavra. Veja, Abraão saiu da terra e foi a Gerar e entrou em problema. Mesmo ele estando em dificuldade em Canaã, havia seca em Canaã. Há muitas vezes uma seca na igreja, mas isto não é motivo de nós sairmos da igreja, de nós sairmos da palavra. Nós devemos permanecer ali, como Elimeleque, como Malom, como Quilom, como a própria Noemi. Saíram de Belém, porque tinha fome. Foi uma situação, foi uma circunstância. E há certas circunstâncias na igreja também. E nós às vezes se espantamos com as circunstâncias, mas Deus não olha as circunstâncias. Ele permite as circunstâncias para mostrar o seu poder, para mostrar a sua misericórdia, para mostrar a sua glória. E a única maneira de ele mostrar a sua glória é nos deixando entrar em certas circunstâncias. Se Malom, Quilom e Elimeleque tivessem ficado em Belém, simplesmente Deus iria prover, porque muitos ficaram em Belém e não morreram. Mas a situação fez eles saírem de Belém. E quando você sai de Belém, o prejuízo é muito grande. Havia um propósito? Sim. Lá para eles havia. Mas veja, houve um prejuízo muito grande. Saiu uma família inteira da igreja, saiu uma família inteira de Belém e voltou só uma. Muitas vezes sai uma família inteira da casa de Deus e quando retorna, só retorna o pai ou a mãe. O prejuízo é muito grande. Você deve permanecer, mesmo que há fome, mesmo que há dificuldade, mesmo que há problemas,
mesmo que você enfrente o teu vizinho, o teu amigo, o teu irmão, mesmo que você tenha problema com o pastor, isso não é motivo. Pode haver todos os tipos de seca na igreja, mas isso não é motivo de você sair da palavra. Sim, Deus permite estas coisas para mostrar a sua glória, para mostrar o recurso que Ele tem para você. Veja, então, nós passamos por essas etapas. Você passa por justificação, você passa por santificação e você vai ao batismo do Espírito Santo. Agora, todas estas obras, tanto justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo, são obras do Espírito Santo. Cada fase da vida cristã é uma experiência. Veja, você pode ter a experiência, mas cada fase da vida cristã é uma experiência. É uma experiência nova. Inclusive o próprio nosso irmão Elias. Vocês vão observar que Elias teve várias experiências com Deus. E quando Deus quer dar-nos uma experiência nova com Ele, Ele permite que o riacho seque. Sim, Elias tinha um equilíbrio tremendo, porque ele bebia do riacho natural e comia do pão sobrenatural. Ele estava bebendo da água ali natural e Deus trazia o pão, não sei qual era a padaria, mas Deus o mandava através de 2 corvos para ele. Ele comia da água natural e bebia do pão trazido por Deus, o natural e o espiritual. Assim deve ser um cristão, ter este equilíbrio, o natural e o espiritual. Veja, mas Deus estava simplesmente querendo Elias, eu quero que você tenha uma experiência maior. Então Deus permitiu que o riacho secasse. Deus muitas vezes permite que o riacho seque, porque Ele quer te dar uma experiência nova. Mas entre o período do riacho secar e a tua experiência nova, você fica meio perturbado, meio incomodado, porque nós queremos tudo para ontem. Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, Deus tem as suas maneiras. E com Deus não se discute, Ele sempre está certo. Aleluia. Glória a Deus. E Elias, quando viu o riacho secar, ele ficou quieto. Até que então Deus veio e disse: Elias, vá à casa de uma viúva, a Zarefate. Eu tenho ordenado a ela que ela te sustente. Um contraste muito grande, mas Deus queria dar uma experiência mais alta, um poder sobrenatural. O assim diz o Senhor, a palavra criadora de Deus. Veja que coisa, não era mais um simples pão trazido, não era mais um riacho, mas era simplesmente uma casa confortável agora, um colchão para dormir, uma mulher para fazer o pão, um menino, então uma casa, um lugar onde ele pudesse ficar, uma estalagem. E a palavra falada em operação na vida de Elias, na vida da viúva e na vida do filho. Uma experiência mais profunda. Então não te esqueça, quando vierem os problemas, quando vierem as secas, quando vierem as dificuldades, lembre-se sempre disto, Deus quer te dar algo mais. Então Ele permite secar a fonte o qual você está se alimentando, para Ele te dar uma nova experiência com Ele. Senão você nunca vai clamar por mais uma experiência, se Ele não deixar secar aquela fonte que você está se alimentando. Agora, você não percebe quando você cresce na sua vida natural. Não é assim? Porém, você sente os sintomas aparecendo em seu corpo. Não é assim? Você começa a passar, um menino começa a passar por aquela fase da puberdade. Ele começa a ver que o seu corpo está mudando. Ele não notou que cresceu centímetros. Ele não notou que cresceu 50 centímetros. Ele não percebeu, ele não viu. Mas ele notou sintomas em seu corpo, uma mudança no seu corpo. Certas mudanças de transformação em seu corpo mostraram que ele cresceu e que ele amadureceu. Assim é nossas mudanças na vida cristã. Você não percebe quase, mas quando você dá uma olhada para trás, você diz, mas veja, eu não sou mais o que eu era. Eu não sou mais aquele bebê. Eu não sou mais aquela criança. Eu não sou mais aquele bebê que o pastor vivia dando chupeta para eu parar de chorar. Que o diácono tinha que chegar com toda a delicadeza, senão eu não ficava no culto. Eu hoje já aceito a repreensão.
Eu já aceito a correção? Eu já estou mais maduro? Eu já estou mais equilibrado? Você olha para trás e você vê que não precisa mais nem te buscar mais em casa. Você já vem sozinho para a igreja. Não precisa mais carregar no colo. Você viu que você já teve uma outra experiência agora? Não precisa mais te buscar, você já pega o ônibus? Veja, as mudanças aparecem em sua vida quando você vai amadurecendo na fé. Suas ações, seus comportamentos começam a mudar. Isso são experiências novas que vão aparecendo. Aquela moça, ela quando se para moça, ela tem uma nova experiência na sua vida natural. Veja, quando ela casa e ela vira uma mulher, ela tem uma outra experiência, porque isto faz parte da vida dela. O moço é a mesma coisa. Na vida cristã não é diferente. Você vai tendo uma experiência. E de repente o pastor diz assim, bom, aquele rapaz casou, ele criou uma família, então agora ele já pode até ser chamado para o diaconato. Veja, aí você quando recebe o convite para participar do diaconato, você diz, mas eu já cresci tanto assim? Eu já tenho confiança de ser um diácono na casa de Deus. Sim, Deus quer nos colocar em posições e para isso Ele quer ter confiança em nós. E você sabe que a adoção é assim. Você precisa demonstrar para o pai que você realmente teve uma experiência com o campo dele, com o trabalho dele, e você tem responsabilidade. Aquilo mostra que você cresceu, aquilo mostra que você amadureceu. Não é qualquer ventinho que te arrasta para cá, nem para lá. Você é um cristão posicionado, equilibrado. Você sabe passar as crises, você sabe passar as dificuldades, tanto espirituais, quando tem aquela seca, que não dá vontade de orar nem uma semana e de não ler nenhum versículo durante a semana. Você sabe passar, você sabe cruzar aquilo, você sabe entender aquilo. Você vai simplesmente cantando, louvando, pensando, e você passa, daqui a pouco você diz, não, isto vai passar. É simplesmente um estilo. Algo não é, a tempestade não dura sempre, ela vai passar. A seca não dura sempre, ela vai passar. E você não pode se desesperar. Eu não sou mais crente. Eu acho que eu estou mal, acho que Deus me rejeitou. Você não pode pensar assim. Você é um filho. Você está posicionado. Você tem a sua documentação espiritual. Você tem a sua identidade espiritual. Você não é qualquer um. Você tem a sua identidade. Eu sou um cristão da mensagem. O diabo pode vir aqui porque é o campo de batalha. Ele pode dizer, veja, você nem ora mais, nem jejua mais. Você nem lê mais, acabou para ti. É só uma semana que está passando aquela fase de seca. Você diz, Satanás, calma lá. Calma lá, porque você tem que ter certeza de quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Um rapaz maduro, um rapaz de identidade, ele sabe quem ele é. Ele olha a identidade, eu sou filho de fulano e de fulana. E você sabe quem você é. Você foi adotado na família de Deus. Você é um cristão de nascimento. Você não foi enxertado ali, você não foi plantado ali, fincado ali, você foi plantado com raízes. E você amadureceu. E nada te abala. E o diabo vem aqui e você diz, não, Satanás, isto não. Porque eu sou um cristão. Eu sou um filho de Deus. Mas veja, você não orou mais. Sim, mas eu estou meditando. Eu estou pensando. E espera um pouquinho. Aguarde um pouquinho. Então você dobra o joelho e você começa simplesmente a cantar, a louvar, a ler a Bíblia, a meditar. E você vê que realmente o diabo estava errado. Você tem que ter certeza, você tem que saber passar por isto. Porque isto vai vir. E vem para todos. Sim, veio para Elias. Elias estava lá na caverna. Ele achou que ele não era nada. Ele achou que tudo tinha acabado. Ele queria morrer, ele queria ir embora, ele estava deprimido, depressivo. Ele estava ao ponto de pedir, bom, me dá uma corda que eu me enforco. Não é assim. Deus então o chamou. Se Elias, um homem daquele que lá te passou isso, quem somos nós? Deus o chamou para fora. Deus não deixa alguém na caverna para sempre. Há uma voz chamando para fora. Para uma nova experiência. Para uma nova comunhão com Deus. E pode ser hoje o teu dia de uma nova comunhão com Deus. Uma nova experiência. Você pode estar passando por um estio. Você pode estar passando por uma seca. Você pode estar passando por um tempo que nem lágrimas já faz tanto tempo que não sai dos teus olhos.
Tá, mas pastor, se eu não chorar, tem algum problema? Não, também não. Se você não chorar, também não tem problema. Mas uma das coisas que o profeta nos disse é que nós precisamos de umas boas palmadas do Evangelho. Sim, você precisa amadurecer. E para amadurecer você vai passar por várias experiências. Veja Jacó, ele teve suas experiências até chegar ao encontro pessoal com Deus. Ele comprou a primogenitura. Ele pensou, bom, estou tranquilo. Mas aquilo não era tudo. Ele conseguiu a bênção do seu pai natural. Ele pensou, bom, agora sim. Aquilo ainda não era tudo. O profeta fala e diz que aquilo foi exatamente o que os pentecostais pensaram. Mas não era tudo. Veja, ele passou por Betel e até teve visões. Ele pensou, agora sim. Só que aquilo não era tudo. Ele realmente viu que a compra, a bênção do pai e as visões em Betel não eram nada, só quando ele viu que Labão vinha no seu encalço e o seu irmão também vinha atrás dele para o matar. Quando chegou na hora da morte, ele viu que aquilo não resolveu nada. Ele tinha que ter uma experiência pessoal com Deus. Há muitas experiências nossas, mas nós precisamos ter aquela. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos isto, nós vamos pensar que, eu acho que esta mensagem eu pensava que era isto. E o profeta de Deus diz que, vocês já imaginaram um Noé dizendo assim, bom, olha, eu não sei, mas eu acho que vai chover. Não, Noé não pensou assim. Noé simplesmente ouviu. E ele reconheceu que aquilo era verdadeiro. E ele começou a agir. Ele tomou e foi para o mato. E foi cortar a madeira. E foi construir a arca. Ele começou a agir sobre a palavra de Deus. Veja. E diz o profeta, você pode imaginar Moisés? Moisés chegar lá e dizer assim, sabe, Zípora, eu estive no Egito, eu era um grande homem, mas eu agora me aperfeiçoei. Eu agora estou mais forte, eu agora estou mais intelectual, e eu me enganei naquela vez. Mas agora eu vou ver se volto lá e dou um jeito no faraó. Isso não funcionaria? Não. Ele teve uma experiência com Deus, e ele saiu de lá e reconheceu que aquilo era a voz de Deus, e aquilo estava na palavra, aquilo era exatamente o que Deus queria fazer, e ele começou a agir sobre a palavra de Deus. E aí então nós vamos ver uma coisa. Você pode ouvir. Você pode até reconhecer que ela é verdade. Mas isto não faz nada em você. Isto não tem nenhum fruto na tua vida. Porque os benefícios de um sermão pregado está em você colocar em prática aquele sermão. Os frutos da palavra só vão aparecer na vida de uma pessoa quando ela agir sobre a palavra de Deus. Veja, você vai observar que Jacó, quando entrou no Val de Jaboque, não era mais ele e a família, era ele e Deus. Agora, uma experiência pessoal com Deus, ela tem muitas coisas que acompanham isto. E nós vamos agora, depois desta base, adentrar. E nós vamos ver Romanos capítulo 10. O profeta de Deus diz, na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, no parágrafo 33, ele diz, primeiro, a fé vem pelo ouvir. Então você está ouvindo. Ouvir da palavra de Deus. Então o crente a ouve e a reconhece. Veja, e depois dele reconhecer, ele age sobre ela. O homem carnal a ouvirá. O homem carnal tem a capacidade de ouvi-la. E vai ouvir o som da trombeta. Mas nunca tomará uma decisão. Nunca agirá sobre a palavra de Deus. Ele ouvirá, ele reconhecerá. Veja, você vai observar
que aqueles 10 espias, eles ouviram a voz, ouviram a palavra, eles disseram, isto é tudo verdade, Canaã realmente é isto que Deus disse, mas eles falharam em agir sobre a palavra de Deus. Quando Josué e Calebe agiram sobre a palavra de Deus, Deus então olhou para eles e disse, vocês dois vão entrar, o resto não. A tua ação em cima da palavra de Deus determinará a tua vitória. Determinará os frutos que vão aparecer na tua vida depois do sermão ouvido. Veja, você vai ver que Paulo, ele descreve isto, porque há muitos ouvintes na palavra de Deus. Há aqueles que ouvem de bom grado, há aqueles que ouvem de mau grado, aqueles que ouvem e são ouvintes esquecidos. E você vai observar que Paulo disse, como, pois, invocarão, versículo 14 do capítulo 10, aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas como? Por que aconteceu de eles ouvirem e não serem salvos? E não terem uma experiência com Deus? Diz o profeta, veja, a reconhece e age sobre ela. O homem carnal a ouvirá o som dela, mas nunca, porque ouvir significa entender. E o profeta, quando pregou a mensagem, necessário vos é nascer de novo, ele disse, quando, citando o que Jesus disse em São João capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diz o profeta, aquele ver é entender o reino de Deus. Então você nasce para começar a entender o reino de Deus. E este nascimento vem através de você crer na palavra. Porque o profeta de Deus diz, quando eu chamo as pessoas para vir receber o Espírito Santo, eu chamo elas para crerem na palavra, para elas dali em diante, elas através do novo nascimento, receberem o batismo do Espírito Santo. Veja, você vai ver lá no Velho Testamento, o som da trombeta ecoava, o ano do jubileu, aqueles que ouviam a trombeta e simplesmente diziam, eu estou livre. E eles agiam sob o som da trombeta, largando as enxadas, largando as picaretas, largando as ferramentas de trabalho. Mas aqueles que diziam, bom, eu ouvi, eu sei que é o dia da minha libertação, mas eu gosto de estar preso, eu quero ficar aqui. Ele ia lá no sacerdote, e o sacerdote o marcava com uma sovela em sua orelha. Ele estava marcado. Veja, ele não agia sob o som da trombeta. Você tem que agir sobre o som da palavra de Deus. Veja, olhar para algo, porém ver isto é entender isto. Aquele que não nascer de novo não pode ver ou entender o reino de Deus. Veja, ouvir a trombeta não significa que você está livre. Ouvir a mensagem não significa que você está livre. Você tem que reconhecer o sonido da trombeta e tomar uma atitude em cima daquela palavra que você ouviu. Você vai observar que em São Mateus capítulo 13, há uma parábola do semeador. E há sementes que caíram na beira do caminho. Há sementes que caíram, então, no meio de espinheiros. Há sementes que caíram em pedregais. E há sementes que caíram em terra fértil. E você sabe que aqueles estágios são corações. Porque Jesus, o nosso mestre, explicou isso. Então, há corações de beira de estrada. Há corações pedregosos e há corações cheios de espinho. E há corações que são terra fértil. O problema não estava na semente, mas estava no terreno. O problema não está na palavra, está no terreno em que ela cai. Você vai ver que Abraão,
ele era o dono da semente. Veja, ele tinha uma semente e através daquela semente Deus iria trazer a semente natural de Abraão, que era Isaac. Então nós vimos uma interpretação e então aquela interpretação trouxe Agar. Agar era um tipo de terreno e ele jogou a sua semente em Agar. A sua semente era boa, mas o terreno não era predestinado. O terreno não era o terreno adequado, o terreno prometido. Veja, e saiu um Ismael, um guerreiro, um flecheiro, um sanguinário, um lutador, um brigador. Mas quando aquela mesma semente caiu no terreno predestinado que era de Sara, veio Isaac. A mesma semente, o mesmo homem. Veja, então você vai ver que o teu terreno, o teu coração, nesta noite, ele pode ser um coração de beira de estrada, ele pode ser um coração cheio de espinho, ele pode ser um coração de pedra, pode também ser um coração fértil. Dependendo do teu coração, a palavra vai surtir um efeito. Veja, e isto tudo depende de como você está ouvindo. Como você está ouvindo a palavra. Veja, observe bem em Mateus capítulo 13, versículo 10. E cercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Tem pessoas que você não tem como você explicar a mensagem nem falar para ela. Disse o profeta que, a não ser que o Pai o traga, não tem como você vir a Jesus Cristo. O Espírito Santo tem que trazer você. O Espírito Santo tem que pegar você daí e trazer você. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Meu Deus, mas por quê? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bom, é uma escritura até estranha, mas eu posso dizer uma coisa, que aquele que tem, se dará. Se você tiver uma eleição, um terreno bom, vai ser dado, né? E terá em abundância. Mas aquele que não tem eleição, não tem um terreno bom, até aquilo que tem, que eram os judeus que tinham, foi tirado deles. Aqueles ali, diz o profeta, que ouviram e que escutaram Jesus e que clamaram que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos, diz o profeta, eles foram riscados do livro da vida. Veja, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Não é para eles compreenderem, não é para eles entenderem, porque o coração deles é uma beira de estrada, o coração deles é cheio de pedra, o coração deles é cheio de espinho, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu escure, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes, e não ouviram, ouviram o que vocês ouvis, e não ouviram. Sim, Lutero desejou ver isto. Sim, todos os profetas desejaram ver o que nós estamos vendo, ouvir o que nós ouvimos. Agora você vai observar Cristo diante de Pilatos. Ele falou, ele pregou, ele ministrou para Pilatos. Ele ministrou para Anás, para Caifás, para os sacerdotes. Eles ouviram. Mas você sabe que a palavra falada, ela não salva ninguém. A palavra escrita não salva ninguém. A palavra revelada também não salva ninguém. Pedro foi um homem revelado, mas ele ainda era um perdido, ele ainda não tinha tido uma experiência, ele sabia que Jesus era o Cristo, mas ele ainda continuava sendo usado pelo diabo. Veja, no mesmo capítulo 16 de Mateus, ele foi usado pelo Espírito Santo e foi usado por Satanás. Mas veja, ele era um homem revelado, por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que nós podemos conhecer todos os mistérios de Deus, mas se nós não tivermos o amor, aquela fagulha de Deus viva dentro de nós, não vai adiantar de nada. Mas veja, é a palavra manifestada, e a palavra só pode se manifestar como? Ela não tem o vento, ela não tem a natureza, ela tem você para se manifestar, ela tem eu para nos manifestar. A palavra de Deus tem esta noiva para ser manifestada. Aleluia! E ele falou a Anás, a Caifás, ele falou a grandes teólogos, a grandes eruditos, a grandes homens,
E eles não puderam perceber, eles não puderam entender. Veja, mas quando ele chegou e ele disse para os seus discípulos, veja, eu tenho que passar em Samaria. Vai passar aonde? Em Samaria. Samaria. Sim, Samaria. Mas propriamente na cidade, na aldeia chamada Sicar. Jesus não estava com sede. Mas Jesus queria um propósito. Queria um motivo para conversar com alguém que tinha semente. Para provar que aquela semente, que aquela palavra tem endereço. Tem coração preparado. Não veio em vão, ela não pode voltar vazia. Sim, a incredulidade não estorva a Deus. Vai achar um coração preparado. Esta mensagem vai achar um coração que crê. Essa mensagem vai achar um coração faminto. Vai achar um coração esperando. E a samaritana não tinha nada a ver com Anás e com Caifás. A samaritana não tinha nem como ir ao templo. Por fora ela estava podre. Mas dentro dela havia uma eleição. A condição externa dela estava caótica, precária. Não se podia dar um centavo para aquela mulher. Ela não tinha condições de ter companheirismo com ninguém, a não ser com os da classe dela. Nem pegar água no poço ela não podia ir em determinados horários. Ela tinha horário específico para ela, para ralé como ela, para desprezada. E por fora ela era realmente podre, joio puro. Mas diz o profeta, ela era virgem. Aleluia. Sim, ela era virgem. Ali estava uma virgem. Aleluia. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Jeová. A eleição estava ali. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ela queria uma experiência. Ela queria uma experiência com Deus. E ela buscou, porque ela perguntou para os judeus. E ela disse, os judeus dizem que é lá no templo de vocês. Lá no monte tal. Os nossos dizem que é nesse monte aqui. Ela queria uma experiência, ela buscou, ela estava inteirado da religião, tanto dos judeus como dos samaritanos. Ela queria algo, mas nada tinha satisfeito o coração dela. Então ela não tinha como o que fazer, ela estava perdida no mundo, até que Jesus, o grande Deus eterno, marcou um encontro com ela. Ela ouviu a mesma coisa que Anás ouviu. Ela ouviu a mesma coisa que Caifás ouviu. Mas veja, ela não ouviu despercebida. Ela não ouviu desatenta. Ela ouviu de bom grado. Ela não era uma ouvinte esquecida, como Tiago conta no capítulo 1, a partir do versículo 25. Não, ela não era daquela que ia no espelho, olhava e esquecia já como era depois que saía. Não, ela não era uma ouvinte esquecida. Ela era uma ouvinte atenta. Tanto é que ela era atenta, que quando ela chegou e Jesus pede para ela, dá-me de beber, ela já logo olha para ele e diz, ei, você é judeu, eu sou samaritana. Ela era atenta. Nós não podemos nem conversar. Como é que o diabo vai dizer para você que você não pode falar com Deus? Se ela não tinha direito, alcançou. E você que hoje tem direito? Diz o profeta, sabe por quem que Jesus morreu? Jesus morreu pelos seus inimigos. Aí diz ele assim, você imagina, se ele morreu pelos seus inimigos, o que ele não faz pelos seus amigos? Sim.
ela olha e ela diz, mas... Aí ele chega e diz, espera, se tu soubesse quem fala contigo... Peraí, agora ele desafiou ela. Agora ele desafiou. Sabe o que é mexer na terra? Agora ele desafiou, se tu soubesse. Porque ele não disse, mas ela soube quem era. Ele nunca disse que ele era o Filho de Deus para ela. Ele nunca disse que ele era o Messias. Ele só pregou para ela. Ele só manifestou o que ele era para ela e ela identificou ele. Ela mostrou que tipo de terreno ela tinha. Então ele desafiou ela, se tu soubesse quem fala contigo. Eu espero. Então, pode falar. Pode pregar para mim. Pode jogar semente. Pode lançar semente. E você vai ver que tipo de terra que tem aqui. Aleluia. Glória a Deus. O mais intrigante para mim, nessa passagem, é que, naquilo que Jesus tocou na vida dela, de pior da vida dela, foi exatamente o que despertou ela. Foi aonde que ela conseguiu ver que ele era um profeta. Quando Jesus tocou na vida imunda dela, quando Jesus tocou nos defeitos dela, quando Jesus tocou no pecado dela, é que despertou que realmente ela percebeu que ele era um profeta. Parece que com nós é diferente. Quando fala do nosso pecado, nós corremos. Nós chamamos de falso, nós chamamos disso, mas com ela foi diferente. Naquilo que tocou na ferida dela, naquilo que doeu, quando ela sentiu mesmo o sermão que Cristo pregou para ela. Oh, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias da água, e eu te daria de uma água que tu nunca mais teria sede. Oh! Ela olhou para a mão de Jesus, não tem balde, não tem corda. Mas como é que tu vai tirar? Esse poço é fundo demais. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Não tem condições. O poço artesiano está ali, sentado no poço natural. Aleluia. Sim, é o poço natural e o poço artesiano. Veja, e ali está a terra espiritual, um coração faminto, sedento. Horário marcado, não pela mente natural dela, marcado pelo próprio Deus. Horário marcado, horário de visita. Convém passar-me em Samaria. E ela ouvindo. Aí quando ela ouve tudo aquilo, ela então diz, olha, sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Já que você tocou em assuntos aí espiritual, vamos entrar numa conversa mais profunda então? Porque vocês dizem, a mensagem de vocês fala que vocês todos têm que adorar em Jerusalém. Mas a nossa igreja diz que nós devemos adorar nesse monte aqui. A doutrina de vocês é essa. A nossa é essa. Como é que fica? Quem é que está com a verdade aí, mestre? Eu disse, ó, mulher, vamos esquecer isso aí. Vamos esquecer esse negócio de aqui ou ali, de lugar, de região. Vamos esquecer esse negócio, porque vai chegar uma hora, minha filha, que os verdadeiros adoradores, aleluia, isso não é uma questão geográfica, aleluia, não é uma questão de doutrina, aleluia, bendito seja o nome do Senhor.
Eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas espera aí, faz o seguinte, vai e chama o teu marido. Vamos ter uma conversa mais aberta, chama o teu marido. Vamos olhar o coração da samaritana. Puxa vida, a conversa estava indo tão bem. Entende? Mas, mestre, eu não tenho marido. Que coisa boa, né? Que coisa. Sabe o que era aquilo? Ela estava se entregando. Sim, ela já estava se entregando. Porque como Deus chega? Como que Deus chega? Deus não chega diretamente, mas Ele chega fazendo uma curva. Sim, Ele chega fazendo uma curva. Ele dá a entender para ela que como que se ela tivesse um marido, fosse uma mulher casada, normalmente, com família, diz, vai e chama o teu marido, quer dizer, vamos conversar. Ele faz uma volta, porque se ele, como que se fosse direto, parece que ele fez ela se entregar. Veja como que Deus fez com Davi. Veja como que Deus fez com Davi. Se Deus fosse diretamente para Davi e dissesse, Davi, tu fez isso. Ele ia dizer assim, não, mas foi a Betseba que andou por lá assim, sem roupa, e foi uma tentação muito grande, e não deu certo. Ele ia se desculpar. Então ele fez uma volta. Ele não foi diretamente, ele fez uma volta e Davi se entregou. Não sei, esse homem tem que morrer. É tu. É assim que Deus faz. Deus quer te cercar porque Ele tem os laços do amor dEle. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Ele não quer te perder, Ele quer te trazer de volta para Ele. Então Ele vai te cercando até você se entregar. Aleluia! E ela disse, olha mestre, eu não tenho marido. E ele disse assim, não, tu disseste bem. Deixa eu mostrar para ti que eu sei de tudo da tua vida. Antes de tu me falar, eu já te conheço. Aleluia! Eu já sei quem tu és. Eu vim aqui foi porque eu marquei um encontro contigo aqui. Tu não sabe, mas eu marquei contigo. Aleluia! Sim, tu tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Se é alguém por aí, assim, dá para ver o sorrisão na face da samaritana? Eu vejo que tu és profeta. Que coisa! Sim, te impactou esta mensagem? Te impactou isso? E aí ele deu mais uma palavra, ele disse, sabe de uma coisa, mestre? Deixa eu te interromper um pouquinho. Quando o Messias vier, eu fui ensinado que quando ele vier, ele vai falar exatamente o que o Senhor está falando. Tu identificou? Ele não disse nada quem ele era, mas ela o identificou pela mensagem que ele trazia. Quem é que você está identificando nessa mensagem? Trazida por esse 7º anjo? Sim! Ele não veio trazer nenhuma outra pessoa a não ser Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Veja! Quem você está identificando nesta mensagem? Veja! E quando ela, olha a experiência dela, ela ouviu, ela reconheceu, eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu és o Messias, e depois de reconhecer o que ela fez? Mas tu não veio buscar água? Água? Que água? Que água? Que água? Deixou o cântaro ali, jogou no chão, sei lá, largou a denominação dela, disse não quero mais, eu achei a água que eu queria. Ela agiu sobre a palavra de Deus, entrou na cidade de Samaria e fez um avivamento. Foi o agir dela. Ela ouviu, ela reconheceu e ela agiu sobre a palavra de Deus. E aquele agir fez um movimento em Samaria que os apóstolos não conseguiram fazer.
Porque os apóstolos não deixaram nem ele esposar lá em Samaria. Não, os apóstolos queriam queimar os samaritanos. E ela conseguiu fazer um avivamento. Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Com o quê? Agindo sobre a palavra de Deus. Agindo sobre aquilo que ela ouviu. Veja, quando você ouve a palavra de Deus e você age sobre ela, as coisas começam a mudar. Sim, por quê? Porque nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Sim, nós podemos ouvir, nós podemos reconhecer, mas nós temos que ouvir sobre ela. Nós temos que agir sobre ela. E quando você ouve, você não pode ser um ouvinte qualquer. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, veja, um ouvinte que ouve, mas ele não somente ouve, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a diferença, você ouve, você reconhece, você age sobre ela, você começa a construir uma casa, uma base sobre a tua vida. Sim, há uma diferença muito grande entre o crente que ouve e aquele que ouve e age. Veja, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele ouve também, ele ouve o mesmo sermão, ele ouve o mesmo pastor, ele tem o mesmo diácono, mas ele não coloca em prática, ele não age sobre ela. Então, aquele homem construiu a sua casa onde? Não em rocha, mas em areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja, o profeta, ele mostra a respeito da medicina. Quando você está ali na beira do hospital, você chega ali, e então você precisa tomar uma injeção. E você diz, eu não quero. Veja, o médico está ali, você morre na porta do hospital, não é culpa do doutor, é sua culpa. É porque você rejeitou o remédio para, então, a sua vida. Você pode morrer dentro da igreja, na porta da igreja. Você pode morrer até mesmo sendo chamado por anjos, como a mulher de Ló foi chamada, e Ló foi arrancado de Sodoma pela mão de anjo. Mas a mulher, infelizmente, não agiu sobre a palavra de Deus. Ela ouviu, ela reconheceu, mas ela não prosseguiu agindo sobre a palavra de Deus. Ela rejeitou o recado de Deus. Veja, então, quando você está ali, eu me lembro de um quadro clínico no hospital, e ali estava dois rapazes doentes, e eles tinham o mesmo quadro clínico de enfermidade. E então o médico, ele pegou e prescreveu medicamento para os dois, porque os dois tinham o mesmo quadro clínico, estavam com os mesmos problemas, os mesmos exames bateram que os dois estavam com a mesma doença. Então ele prescreveu a mesma medicação para os dois. O mesmo médico e o mesmo enfermeiro estavam cuidando dele, dos dois. Então, um deles realmente passou 2, 3 dias, ele melhorou. Ele ficou curado, foi para o quarto, do quarto foi para casa. O outro, infelizmente, ele acabou falecendo e foi para casa, mas para o cemitério. Então, o enfermeiro chegou para o doutor e disse assim, doutor, eu vejo que nós tivemos 2 pacientes na nossa UTI e, infelizmente, eu não entendi. Porque aqueles 2 pacientes estavam sendo tratados por você, o mesmo médico. Os mesmos medicamentos nós demos para os 2. As mesmas doses nós demos para os 2. E, inclusive, eu sou o mesmo enfermeiro dos 2. E no mesmo hospital. A mesma droga. O mesmo remédio. Por que um morreu e o outro não? Me explica, doutor. O doutor disse, infelizmente, um tinha uma resposta clínica ao medicamento adequada. E ele respondeu ao medicamento. E o outro não. Por quê? Porque o outro estava com uma deficiência imunológica muito baixa. E ele não conseguiu reagir ao medicamento. Quanto que o outro tinha uma imunidade um pouco mais forte. E ele reagiu aos antibióticos. E então o antibiótico fez efeito. Quando você ouve a palavra, é um antibiótico.
Aí então você está na mesma igreja, o mesmo pastor, o mesmo diácono, os mesmos hinos, a mesma mensagem, e você vê um se recuperando e indo para casa feliz da vida. E veja o outro cabisbaixo, quase morrendo, triste, abatido, caído, indo para o cemitério. Aí o pastor fica pensando, puxa, eu preguei o mesmo sermão para os dois. Eu dei o mesmo remédio. Mas sabe qual é o problema? É que ele vive em casa se fortalecendo. Porque assim como nós mantemos o nosso corpo físico, com o nosso sistema imunológico forte, através de uma alimentação balanceada, nós devemos manter o nosso espiritual com uma alimentação balanceada. Sim. Aquele rapaz que morreu, o problema dele é que ele comia só chips, batatinha, salsicha, cachorro-quente, fast food, Coca-Cola. Esse outro aqui não. Ele tinha uma alimentação balanceada, equilibrada. E quando o medicamento bateu no corpo dele, ele tinha anticorpos suficiente para que aquele medicamento reagisse no corpo dele. Os anticorpos estavam tudo mortos. Por quê? Ele não tinha defesa nenhuma. Porque a alimentação que ele comeu só tinha gorduras que não eram benéficas para o corpo dele. E aquilo prejudicou a ação do medicamento. Aí você vai para o espiritual. O pastor prega a mensagem. E ele ensina. E ele exorta. E ele doutrina. E aquela mensagem é o remédio para a tua vida. É o remédio para a tua alma. É o remédio que vai te livrar do inferno. Sim, é aquilo que vai te dar o batismo do Espírito Santo. É aquilo que vai te dar a experiência com Deus. E então você vê que lá vem uma família que em casa eles têm a mensagem, eles lêem, eles louvam, eles adoram, eles têm culto doméstico. Mas lá vem a outra família que em casa é Pokémon, é gibi, é revista, é celular, é WhatsApp, é Facebook, é redes sociais para cá e para lá e tudo. Aí você veja uma família se destacando, indo bem, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus, com a mesma mensagem. Você veja outra família anêmica, raquítica, deficiência, é difícil, fala de todo mundo, reclama de todo mundo, está apodrecendo na fé. Porque o que ele come em casa não vai dar resultado no hospital. Porque a igreja é um hospital. É um lugar onde você vem para se acertar, para se corrigir, para se posicionar. Então o que vai determinar em tua vida é o que você vai fazer com o que você ouve. E o teu corpo espiritual, o homem interior, como está alimentado. Veja que para uns, simplesmente umas gotinhas de cataflã, um anti-inflamatório resolve para a garganta. Outros tem que ser benzetacil. Veja, você vai ver que para uns tem que descer lá em Samaria, impor as mãos. Para outros na casa de Cornélio só a pregação basta. O Espírito desce. Ao ponto de até os que estavam com Pedro se assustaram. Opa! O que está acontecendo? Tu só pregou, Pedro, o Espírito Santo caiu. Eu estava acostumado com os judeus que tinham que ir lá, colocar a mão, afagar, botar debaixo do braço, carregar, ajeitar. Né? Não, aqui, ó, os gentios é diferente. Só na pregação da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Só pregar o Espírito desce. Sim, você vai ver o Jairo. O Jairo é assim. Vai lá vamos mestre, vamos lá em casa, corre. Vamos lá em casa, vamos lá. O Jairo é assim, vamos lá em casa. Porque... Aí, volta lá, agora vamos lá para o centurião. Aí chega lá para o centurião chega, mestre, eu tenho um criado que está enfermo, o mestre faz um jeitinho para ele. Não, peraí, tu não precisa ir na minha casa. Diga uma palavra, o meu criado vai sarar. Aleluia! Aleluia!
Isto é eu e você. Isso é para nós. Sim, exatamente. Judeu tem que vir vento, tem que vir isso, tem que vir aquilo, tem que derramar pão e mais pão. Mas a Sirofenícia vai lá e diz, não, só uma migalha. Só uma migalha. Uma migalha. Pedacinho só. Esse é eu e você. Sim, não precisa vir carretas de anjo, não. Que tipo de fé você tem, gentil? Veja! Isso só veio aos gentios agora, nessa nossa era, através de um profeta, o sinal do Messias manifestado por um profeta. Você não pode descrer desta mensagem, você não pode fraquejar. Há algo poderoso nesta mensagem, o maior sinal para a igreja gentia nesse tempo. Aleluia! Sim, se coloque de pé em nome de Jesus. Não há o que nós temermos. Não há o porquê se agitar. Feche os teus olhos. Por que as pessoas, elas fraquejam, desanimam, vêm para a igreja, caem de novo, vêm para a igreja, caem de novo, vêm para a igreja, caem de novo, altos e baixos. Deus não quer isso para você, não. Você não precisa ficar assim também. Você precisa começar a ouvir, mas não somente ouvir, você precisa reconhecer. Mas não somente reconhecer, você precisa agir. Agir sobre a palavra de Jeová. Agir sobre a palavra de Deus. E isso vai resultar em benefício para a tua vida espiritual. Você vai começar a colher os frutos da palavra ouvida quando você agir sobre a palavra de Deus. Não ser um ouvinte esquecido, que sai daquela porta ali e já esqueceu a mensagem, já esqueceu o que foi pregado, já esqueceu o sermão. Você precisa ter aquela experiência pessoal, aquela experiência que marca uma estaca, finca uma estaca e você não pode retroceder dali. Você não pode ceder aos bajulamentos do diabo. Você tem que olhar sempre para frente, ter o equilíbrio na tua vida para ter uma vida cristã pautada pela palavra, não por emoções, não por sentimentos, mas pela palavra, não pelo que você vê, não, mas pela palavra. Você não pode andar por vista, por circunstância, você tem que andar pela tua fé. E você pode até nesta noite estar fraco, mas você não precisa sair daqui fraco. Porque você pode ser fortalecido por uma decisão tua. Eu não sei quantos corações tem aqui que são terras férteis. Eu não sei. Mas se há corações assim, com terras férteis, que a palavra, a semente de Deus, tem condições de ter retorno, porque ela não volta vazia. Não, ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Ela vai atingir um coração faminto, como atingiu da samaritana. Mas eu quero orar por você nesta noite. Se você está nesta condição que eu preguei hoje, talvez você esteja ali numa situação difícil. Você esteja numa situação em que você pensa, bom, eu quero ter uma experiência, mas eu não sei como fazer. Você precisa se render para Ele. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se há uma pessoa valorosa, se há um homem e uma mulher de valor, é uma mulher e um homem rendido a Deus. Sim,
É ali que você vai obter a vitória. E se Deus cercou o teu coração nesta noite, e você não está nem na fila da ceia, não está nem tomando a comunhão, mas você veio nesta reunião, você veio neste evento, pensando, eu vou ter uma experiência com Ele. E você deseja retornar nesta noite para o Senhor. Eu quero orar por você. Ontem nós tivemos várias pessoas no altar. Eu creio que ontem foi realmente maravilhoso. E se você veio ontem, você não precisa vir hoje. Está tudo bem. Você já tomou sua decisão ontem. Mas eu vou só dar uma guardadinha. Para uma experiência, para um recomeço, glória a Deus. É assim que Deus gosta. É com lágrimas mesmo. É assim que Deus ama. É com lágrimas. Deus ama essas chamadas de altar, quando você vem derramando lágrimas, desesperado. Ele sabe tudo o que está em teu coração. Ele conhece toda a tua vida. Deus de amor, Deus de bondade. Estas vidas que estão aqui no altar, Senhor, elas vieram com um propósito santo. E o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Com certeza eles vieram com seus corações abertos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, trate com estas vidas, Pai, receba elas, Pai eterno, e que, ó Deus, a partir de hoje haja uma transformação, haja uma mudança, meu Deus, haja uma firmeza, um equilíbrio na fé, onde Satanás não possa abalar, suas vidas, meu Deus, possam começar a frutificar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua bênção repouse sobre os seus lares, sobre suas vidas, sobre suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É a Tua graça. Aleluia, É o Senhor. Teu amor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo
Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar. Maravilhas de amor, maravilha. Cante com toda a sua alma. E fará o Senhor respondendo à oração que has dado. Seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares o altar. Diga agora. Quando tudo perante o Senhor Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares então, se orares então, sem que o teu fosse a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Aleluia, Senhor. Que maravilha, irmão. Que maravilhoso. Aquela samaritana, aleluia, teve aquele encontro pessoal com Deus. E você que está aqui, por que você está aqui? Qual o seu motivo e o seu objetivo de estar neste lugar? Se seus motivos e objetivos não é ter uma aproximação, não é ter uma experiência com Deus, você somente gastou o seu dinheiro, o seu tempo. Mas se seus motivos e objetivo, aleluia, é ter um encontro, uma experiência com Deus, Ele está aqui para comprazer, Ele está aqui para satisfazer o desejo de seu coração. Isso eu tenho a plena certeza. Agradecemos a todos os irmãos na internet. Amanhã também ore pelo pregador, irmão Jorge Smith, vai pregar amanhã. Louvado seja Deus, ore por ele, para que o Senhor possa ajudá-lo e abençoá-lo maravilhosamente. E amanhã às 3 horas da tarde, uma reunião para os casais. E o
os casais do norte escolheram o pastor César Augusto para palestrar para os casais. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Orem por ele para que Deus possa dirigir. Eu creio que vai ser uma grande bênção essa palestra. Amém? Então orem por ele e assim. Vamos orar para sermos despedidos e vamos sair com reverência deste lugar. Eterno Pai, não há mais nada que dizer senão só agradecer, Senhor. Graças te dou pela palavra pregada sobre a inspiração divina. E cremos que nós somos as pessoas beneficiárias, Senhor. Hemos recebido os benefícios teus, Senhor, através de teu servo. E estamos certos que a tua palavra não voltará a ti vazia. Que a tua palavra, Senhor, tem caído em boa terra, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, em nome de Jesus, Senhor. Nos dê, Senhor, um bom descanso, uma noite, Senhor Jesus, de paz e de tranquilidade. Abençoa os nossos familiares, irmãos, Senhor, que estão lá em outros estados, em outras regiões. Guarda eles, livra do laço do passarinheiro. Guarda, Senhor, de assaltos. Guarda, Senhor, das armadilhas do inimigo. Que o Senhor possa estorvar e confundir o inferno, Senhor. Guarda, Senhor, a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Guarda as igrejas de meus companheiros. Guarda a igreja que pastoreamos, em nome de Jesus Cristo. Agora nos despede, Senhor, em nome de Senhor, aleluia, nos possa despedir em paz, para a tua glória. Abençoa aqueles através da internet, em nome do Senhor. Que o Senhor seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Repete a mão de seu irmão. Deus abençoa. Pedir para as irmãs saírem por fileira. A primeira fileira, aqui os varões saem por uma porta, as irmãs saem por lá pela outra. Glória ao nome de Jesus. Boa noite a todos. Deus abençoa. Deus abençoa.